Como que a gente fala sobre masturbação com o nosso menino e com a nossa menina? O primeiro passo é a gente criar esse clima, é a gente chegar com essa visão positiva sobre o assunto que você vai conversar. Porque se você já chegar com uma visão negativa daquele assunto, provavelmente essa conversa vai ser uma conversa mais pesada, não vai ser uma conversa leve, né? Então, para criar um clima que o seu filho queira ou a sua filha queira conversar com você sobre esse assunto, é importante que a gente tenha um conhecimento, que a gente desmistifique, que a gente não chegue com conhecimento para conversar com os nossos filhos só baseado nos mitos e nos tabus, que a gente tenha um conhecimento, aqui no caso sobre masturbação, né? E mais, que a gente tenha feito as pazes, né, com essa situação, para que a gente possa chegar de boa, senão a gente já chega travada, a gente já chega constrangida, a gente já chega com vergonha, isso não vai criar um bom clima, né? E porque até mesmo, não, Lena, mas eu vou falar e vou dizer coisas que, sabe, ele quer ouvir, mas a gente não só fala, né, com a boca, a gente não só fala com a nossa voz, a gente fala com os olhos, a gente fala com a nossa postura, a gente fala com a nossa entonação, a gente fala com a nossa linguagem, né? Enfim, o nosso corpo fala junto com a gente. Então, se você não está bem, se você não está tranquila com aquilo que você está conversando com seu filho ou com a sua filha, então você acaba transparecendo para ele nessa hora, né, que você começa essa conversa. Uma outra coisa que a gente precisa estar atenta é a gente usar um momento, né, que não crie constrangimento para o nosso menino nem para a nossa menina. Então a gente vai trazer um assunto que é um assunto íntimo, que é da intimidade deles, a gente tentar olhar com quem é que está aqui perto. É algo que eu posso falar na frente de outra pessoa? Eu tenho, por exemplo, para mim, a colocação de que falar de masturbação é falar da privacidade. Se é um assunto privado, então que ele seja conversado, né, no momento que esteja você e seu filho, ou você e sua filha, e não com outras pessoas, a não ser que sejam outras pessoas que também sejam da intimidade deles, tipo o pai, né, ou outro irmão, que seja ali da intimidade deles. Mas se você vê que ter outra pessoa vai causar constrangimento, evite esse tipo de situação. Se você vai fazer uma abordagem, né, ou você vai ter uma conversa, que é uma conversa que você, sabe, quer sondar, o que é que ele já sabe, ou como é que está essa situação para ele, não, sabe, não marca a hora, não diz assim para ele, ó, vamos conversar, sabe, amanhã eu quero conversar com você sobre masturbação, quero saber o que é que você sabe, porque ele vai achando que, sabe, opa, essa conversa aí é uma conversa, sabe, muito formal, a minha mãe já tá querendo saber alguma coisa, o que ela quer com isso? Então, o que acaba acontecendo? A gente precisa, né, criar um momento que seja um momento que ele se sinta à vontade. Outra coisa, né? Não é na hora que ele está lá no banheiro se masturbando, ou ela está lá no banheiro se masturbando, ou no quarto dela, e você pegou no flagra, que você, sabe, vai entrar e querer ter esse tipo de conversa. Não é essa hora a melhor hora para você fazer isso. Deixa ele sentir o prazer dele, deixa ela sentir o prazer dela, isso é uma coisa positiva na vida deles. Depois, dependendo do que aconteceu, ou do que você identificou e do que você quer conversar com seu filho ou com a sua filha, aí sim você busca esse outro momento para você poder falar. Lembrando em que momento que se encontra a minha menina ou meu menino. Ora, se eles estão nesse momento de entrada da puberdade, né, o que está interessando para eles sobre isso? É descobrir o corpo, é tirar as dúvidas dos tabus, né? Então, essas são algumas das coisas que costumam, né, interessá-los. Saber se isso, sabe, é uma coisa ruim, se isso vai prejudicar o desenvolvimento deles ou não. Então, esses daí geralmente são os assuntos que mais interessam para eles nesse tipo de momento.